Olá, você está no Pod ASAP, Comunicar para Multiplicar. Eu sou Camila Barcelos, fonoaudióloga, especialista em voz e consultora de oratória. Nós estamos no nosso segundo episódio do Pod ASAP para transformar a comunicação dos nossos clientes. Aqui a gente tem o prazer de receber pessoas que fazem parte da ASAP Comunicação Humana para compartilhar tudo o que eles têm de melhor e fazer novas conexões. Eu divido a mesa hoje novamente com a minha sócia Neiler Montoni, também fonoaudióloga, especialista em comunicação e consultora de imagem. Vamos lá, Neiler? Vamos lá. Muito obrigada, Cá. É um prazer dividir a mesa com você. Sim. Aline, eu te amo também, tá? Não fica com ciúmes. Será? E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma cliente muito querida, doutora Marília Manprim, que veio hoje para dividir conosco um pouco da sua experiência. Conta para os ouvintes como foi a sua jornada de formação, teve formação internacional, conta como foi essa sua vivência e qual é a sua grande especialidade. Obrigada primeiro, de estar aqui, é uma honra e um aprendizado, aqui conversando, e caminhando nesse comunicar. Ótimo. Eu fiz medicina, fiz a graduação lá em Minas Gerais, em Itajubá, cidade querida do coração, porque é uma cidade universitária, uma delícia. Depois disso, eu fui fazer neurologia na PUC em Campinas. Da PUC de Campinas, terminei neurologia, fui fazer uma subespecialização em neuroimunologia. Nossa. Que é pouco conhecido, mas são as doenças imunológicas que afetam tanto o sistema nervoso central, cérebro, medula, quanto o sistema nervoso periférico, então os nervos e chegando aos músculos. Tá. Depois disso, a ideia era estudar o sono nos pacientes que tinham essas doenças neuroimunológicas. Tá. Por conta disso, fui fazer especialidade em medicina do sono, que eu adorei. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Todas as doenças que é o mais comum, insônia, apneia do sono, enfim, todas as doenças que vão afetar também o dia a dia das pessoas, a qualidade de vida. Nesse contexto, estudando o sono junto com a neuroimunologia, eu fiz o meu mestrado em neuroimuno na Universidade de Barcelona e depois fiz mestrado em neurociência lá na Unifesp. Em São Paulo. Pouca coisa. A gente está falando só com uma super especialista. Porque é gostoso, Uma coisa vai puxando a outra, Quando eu terminei o mestrado de neurociência, e aí eu fui convidada para fazer o ambulatório com os residentes, então um ambulatório de ensino lá na PUC de Campinas. E aí eu organizei esse ambulatório de doenças neuroimunológicas, Ou tem gente que chama de neuroreumato, que são as doenças também reumatológicas que acometem a parte neurológica, Maravilha. Enfim, é muita conversa. A gente está falando de fato com uma cientista, porque é uma pessoa que se aprofundou. Doutora Marília, é um prazer ter você aqui. A gente está com você há 6 meses, Você é cliente ASAP aproximadamente há 6 meses e foi um prazer que a Aline trouxe você para a ASAP, porque realmente a gente vem percebendo que tem um diferencial, que tem um encantamento, que você faz tudo com muito carinho e com muito cuidado. E por isso eu gostaria de saber por que a neurologia. Sim. Ela é uma área bem complexa, a gente tem colegas médicos, a gente tem pessoas da área da saúde que falam que jamais escolheria a neurologia. Quem escolhe a neurologia deve ter um parafusinho a menos. Deve ter. Então, por que essa especialidade? Porque, foi o desafio clínico, foi a ciência mesmo que te levou para isso? Ou teve uma vivência na família, alguma coisa que às vezes leva a gente para buscar este lugar? Na faculdade, eu queria fazer cardiologia, na verdade. E aí, todas as férias, eu vinha para São Paulo, Então, eu estava lá em Minas, vinha para São Paulo para fazer estágios em cardiologia. Então, fiquei no Instituto Dante Pazanese, fiquei no HCOR, para aprender mais e ter a vivência na cardiologia. Só que chegou no final da faculdade, lá no 6º ano, tinha que apresentar o trabalho de conclusão de curso.
E eu gostava muito de um professor neurologista que fazia doenças raras na neurologia. E trabalhava na APAE, lá em Pouso Alegre. Que legal. E comecei a ir junto com ele para pensar no que seria de interessante, né, trazer desses pacientes que precisavam de um cuidado especial. E aí fiz meu TCC junto com uma paciente que era uma querida que tinha uma doença rara dentro da neurologia, só que o que mais me encantou foi a forma como diagnosticar no sentido de conversa, entender qual foi o processo de adoecimento, se era uma alteração genética ou não, e o valor enorme do exame físico dentro da neurologia, que é muito gostoso no sentido de você conseguir, através da história, junto com o exame físico, imaginar aonde está a lesão e por que aquela lesão pode ser mais uma doença ou outra doença. O que nas outras áreas, não desmerecendo ninguém, é mais palpável. Sim. Né? Então, quando você fala, por exemplo, do rim, do coração, são coisas, do olho, é uma coisa mais palpável a estrutura. O cérebro tem ainda essa mágica, esse encantamento, ao meu ver, sou suspeita, mas ao meu ver, de você conseguir entender qual área que está com correlações. As conexões ali dentro, né? Então, que você consegue perceber no exame físico, consegue perceber na conversa, como que o paciente está se expressando. Então foi esse encantamento. O neurologista é um grande clínico, então. Eu acredito que sim, porque não tem como você olhar só para o cérebro ou só para o nervo, né? Precisa vir esse olhar de todo o organismo como um todo, né, do corpo, mas também precisa juntar com a mente, com a história daquela pessoa. Então tem que ter a parte emocional, a parte da estrutura de vida, o que aquele paciente entende como valor. Então mistura tudo. Incrível. Então quando você gosta de pessoas, eu acho que tem que gostar muito de pessoas, né? Com certeza. História. Exato. E ainda mais como você colocou, que o exame físico traz um diagnóstico diferencial, né? Então, é esse contato direto, Sim. né? Não dá para ficar atrás da mesa. Não. Ai, que lindo. Amamos Amamos isso, porque já estabelece uma comunicação melhor, quando você não fica só atrás da mesa sendo a doutora, né? Exatamente. E até foi uma das coisas que foi pensada quando a gente construiu a clínica, que não pode ter uma mesa. É uma mesinha. Uhum. Que seja um espaço que eu consiga trabalhar, mas que eu esteja próxima. O protagonista não é a estrutura pomposa do doutor ou da doutora, é sim o paciente. Sim, a Perfeito. proximidade. Adorei. Incrível. Pensando nesse cenário, na sua paixão, na sua dedicação, dentro da neurologia, como é o seu dia a dia? Quais são os grandes desafios que você encontra nesse cuidar, pensando que o sistema nervoso é realmente algo complexo, né? Então, e está muito relacionado ao movimento, à fala, à memória. Então, tem um leque de possibilidades aí. Qual o seu maior desafio dentro da neurologia? Acho que o desafio de imediato é trazer o paciente para esse contexto do calma, né? Calma, vamos conversar. Me conta como que foi a sua infância, desde quando estava tudo bem, você percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então, é trazer para essa conversa e tirar daquele automático então, aí eu fiz um exame, eu tive uma dor de cabeça, tá aqui meu exame. Isso é secundário, né? Então, é esse trazer para aquela calma da conversa. Acho que isso é o início do desafio do atendimento. Quanto ao desafio técnico, é enorme. Porque o boom que teve a cardiologia nos anos 50, né, principalmente, de conhecimento, de tecnologia, inovação, é o que a gente vivencia hoje na neurologia. Tá. Principalmente nessa conexão neurologia e genética. Então, as descobertas são inúmeras,
né? Cada vez que você entra para pesquisar uma doença nova, um artigo novo, a enxurrada de informação é enorme. Tá. Eu acho que nisso a IA vai ajudar a gente muito. É que ela não é vilã, né? Se a gente souber usar, na saúde ela ajuda demais. Ajuda muito. A gente está falando de uma especialidade, né, na neurologia, que tem muitas doenças que são familiares, são raras, né? Então, é aquela genética, aquele pool genético daquela família. Entendi. Que tem uma outra família lá na Polinésia que também já foi descrito. E quando isso se junta, você consegue entender, nossa, então pode ser que aqui, com essa ancestralidade que esse paciente apresenta, pode ser que eu possa pensar pelo mesmo caminho. Então, nesse pool de bancos genéticos que vem se formando, né, relacionando com a parte clínica, a inteligência artificial está ajudando muito. Que legal. E aí, esse é um desafio. É outro aprendizado, né? Outro aprendizado. Porque aprender a usar uma ferramenta, né? E isso para o paciente é incrível, porque num diagnóstico que era duvidoso, você ter já mais material que respalde aquele tratamento, aquele prognóstico, dá um norte pro paciente, ele se sente mais seguro, mais acolhido e seguir com aquele tratamento, né? Sim, e individualizar, né? Porque aí a gente consegue individualizar, né? Porque a gente está falando daquele pool genético, daquele paciente com aquela família, com aquela história dentro da família, não só de doenças, mas cultura também dentro daquela família. Então, a gente consegue individualizar muito mais. E aí, a gente precisa comunicar. Porque a gente precisa conversar. Chegamos no ponto. Sim. Estamos com a doutora Marília aí com Ânimos há 6 meses. E uma das coisas que a gente faz no programa, que a gente não consegue trabalhar sem ter, é uma NPS, né? Uma CSAT, uma NPS, que é um índice que mede a percepção do cliente sobre aquele profissional. E quando a gente se deparou com a NPS da Ânimos, que avaliava a doutora Marília e o doutor Paulo, de início a gente já percebeu que tinha muita empatia e muito tratamento humanizado ali. Que bom. Que bom que eles percebem também. Não, que medo dela dispor aqui que a NPS era péssima. Relatos, né, bem humanizados de como você conduz o tratamento, de como você conduz os pacientes crônicos. Então, muitos elogios relacionados a esse tratamento mais humanizado. Eu sei que isso deveria ser regra, mas não é. E eu sei que isso deve ser mais desafiador ainda numa área que é extremamente complexa, com termos muito diferentes, muito distintos da realidade de cada paciente. O que você faz? O que você usa? Qual é o recurso para comunicar e para tratar de forma humanizada e empática? Tá. Eu acho que né, no início é trazer o paciente para esse lugar de vamos tentar lembrar como é que foi o meu processo. Ótimo. De doença, ou por que eu estou aqui, como começou essa vontade de estar aqui. E além disso, é o interesse, a curiosidade, né? Eu sou uma pessoa curiosa. Fofoca. Eu quero sou uma pessoa saber. curiosa. Então, é o porquê. Mas me conta mais um pouquinho sobre isso, mais um pouquinho sobre aquilo. E assim você caminha na história da pessoa, você consegue entender, não, acho que aqui já apareceu alguma coisa. Acho que aqui a qualidade de vida piorou. Ou parece que aqui teve um trauma, teve uma interrupção do modo como a pessoa estava levando a vida, e ali pode ter começado alguma coisa. Então, acho que a empatia que vem nesse se colocar no lugar do outro é porque você realmente tem interesse no que o outro está contando, né? E para isso a gente precisa de tempo e do gostar de fazer esse processo, né? De lidar com isso. Isso tem nome, né? Que a gente dá nome para tudo nessa vida. A gente estava conversando sobre isso no bastidor. É uma escuta ativa, é de fato estar lá preparado e pronto para naquele momento daquele paciente você de fato escutar e deixar ele falar.
A gente tem pesquisas que apontam sobre comunicação em saúde que os médicos tendem a interromper os pacientes nos primeiros segundos de conversa. Então, o que você tem? E aí o paciente começa a falar e já tem uma outra pergunta. Então, de fato, o que você traz mostra que você conduz a sua comunicação de outra maneira, e isso é excelente. Muito E me ajuda, assim, quando o paciente ele tem um ritmo, cada um tem um ritmo de fala, né? Sim. Naquele ritmo de fala, você já está avaliando a articulação, já tá avaliando se aquela história que ele está contando tem começo, meio e fim. Se esse raciocínio, ele tangencia, ele sai de maneira muito... Ele consegue pegar vários raciocínios ao mesmo tempo, ou aquela sujeira de pensamento, ele está querendo me contar uma coisa, mas tem sempre uma intrusão de outro pensamento. Então, acho que na neurologia, assim como na psiquiatria, né, e claro, na psicologia, é deixar esse espaço para ele conseguir falar da maneira como ele acha que deve. Contar a história sem ser encaminhado, né? Sem ser conduzido. Sem você conduzir. Até porque pela realidade dos seus pacientes, isso tem que ser um exercício diário, né? Porque senão você deixa o cuidador falar por ele, ou você fica dando nome para coisas que às vezes ele nem expressou ainda. Faz muito sentido. E nós, como especialistas, né, você fala que eu já estou observando o meu paciente, umas outras coisas que a gente não vê, que era o que a gente estava conversando. Eu, como consultora de imagem, já vou avaliando as cores. Acho que não está na cartela, né? Assim como a avaliação da voz. Eu disse, nossa, precisa de fono, tá disfônica, né? Então, esse olhar que é fascinante nesse processo, que você está ali de corpo completo para o seu paciente e, ao mesmo tempo, você já está fazendo uma avaliação que ele nem imagina que você já está fazendo essa avaliação, né? Isso eles trazem muito. Porque daí eles, né, contam toda a história e no final, olha, tá vendo como você conseguiu me contar isso? Tá vendo como o seu vocabulário foi rico? Hora nenhuma esqueceu. Porque eu tenho uma queixa de memória, ou que eu não tô conseguindo performar da maneira que eu gostaria no trabalho. Mas viu que quando você me contou, você trouxe, em nenhuma hora você parou para pensar na palavra que você queria usar. Você trouxe com vocabulário rico, né? E aí, mas então já fazia parte. Você já estava avaliando, que é aquela coisa de ficar nervosa, né? Se você falasse para ele que iria avaliar, talvez teria sido tudo horrível. Diferente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Eu vou entrar em um cenário... Desculpa, Cá, você quer complementar? Não. Que eu vou entrar em um cenário que é muito a minha realidade. Ai, meu Deus. Eu queria entender, assim, que ouvir de um especialista, de um neurologista, sobre essas doenças que envolvem o sistema nervoso central, que é fascinante. Dentro desse cenário, quais são as doenças mais comuns? Aí eu já vou levantar a mão aqui para enxaqueca, que eu sou a rainha da enxaqueca. Há anos. Há anos. Olha, preciso marcar uma consulta com a doutora Maria. Desde a enxaqueca até doenças mais complexas, neurodegenerativas. Como é esse seu dia a dia nesse cenário? O que é que vem mais para você? O que é que você mais trata dentro dessas doenças neurológicas? Chega muito enxaqueca, doenças básicas, ou vem para você mais para a sua especialidade? Como é esse cenário no seu dia a dia frente às doenças neurológicas? Eu faço neurologia geral, né? Então, atendo pacientes com a enxaqueca, né? Ou as outras cefaleias, né? Dores de cabeça classificadas em vários nomes diferentes, dependendo das suas características, o que muda o tratamento. Mas as dores de cabeça, as epilepsias, né? Muito AVC. Hoje em dia a gente vê cada vez mais jovem, né? Exato. Principalmente por estilo de vida, por alimentação. Então a gente vê cada vez mais jovem. Mas como a minha especialidade é neuroimunologia, os outros colegas, sabendo que existe na região, acaba sendo uma referência, né? Então, eu recebo muito de outros neurologistas. Ou para uma segunda opinião. Pacientes que são de Minas, do interior de São Paulo, vêm para uma segunda opinião e depois voltam para o neurologista inicial ou continuam acompanhando comigo. Então, eu atendo muito esclerose múltipla
que é uma das especialidades, neuromielite óptica, que são doenças mais raras, mas também cada vez mais prevalentes, eu diria, não só porque aumentou mesmo a quantidade de pacientes com esse tipo de doença, outra vez pelo meio ambiente também, por estilo de vida, né? Mas também porque aumentou a possibilidade diagnóstica, né? Antes, pra gente ter uma ressonância, e antes não é tão... Não é tão antes assim. Quando eu estava na faculdade, vamos colocar, né? Mulher não gosta de falar a idade, mas... Algum tempinho atrás. Porque você falou todo aquele currículo, a pessoa talvez ela vai conseguir fazer os cálculos. Contas, Então lá, vamos pensar lá no ano 2000, 2005... Para você pedir uma tomografia, tinha que ser uma coisa muito extraordinária. Precisava saber muito que o ultrassom não desse conta ou que um raio-x não desse conta de entender aquele diagnóstico. Agora, hoje em dia, a ressonância está em cada esquina, né? É muito cotidiano fazer uma ressonância por uma dor de cabeça. Por exemplo, que antes, dificílimo faria uma ressonância para isso. Tinham até medo, né, de fazer esses exames. Então, com o aumento também da facilidade da tecnologia, aumentou muito o diagnóstico, e cada vez diagnóstico mais precoce. Sim. O que é excelente, porque assim como a tecnologia melhorou muito o que a gente tem a oferecer em termos de tratamento, também aumentou muito a parte tecnológica de diagnóstico, né? Principalmente diagnóstico por imagem. E hoje, cada vez mais, também nos fluidos, tanto líquor quanto sangue, urina. Então, a gente consegue fazer diagnóstico muito precoce, intervenção terapêutica muito precoce, com uma qualidade de vida enorme. Que legal. Então, o que eu recebo muito hoje em dia, via outros colegas, né? Referência de outros colegas, são essas doenças neuroimunológicas mais raras, mas que a gente agora consegue receber numa fase muito inicial. E trazer essa notícia que, imaginar, é impactante, né? Muito. Principalmente porque são pessoas jovens, né? Acometem pessoas jovens. E a gente consegue trazer a notícia já com uma proposta terapêutica mostrando, olha, dá para fazer tudo isso, ter uma vida boa, tranquila, ter sua família, fazer sua viagem, ter o sonho do seu intercâmbio. Dá para fazer tudo isso, acompanhando direitinho. E aí entra novamente a comunicação, né? A gente mostrar como que vai ser depois desse diagnóstico, né? Então, que não acaba ali, né? Você mencionou no começo que tinha pensado em ser cardiologista. Sim. E quando a gente fala de cardiologia, é muito fácil para quem é leigo pensar no cuidado do coração. Então, atividade física, fazer esporte, se alimentar bem, não comer muita gordura. O que nós negligenciamos quando o cuidado é do cérebro? O que deveria ser mais palpável, assim como é do coração, para a gente cuidar dessa máquina que é o cérebro? Vamos pensar que isso aí é anos 50, né? Então, todo mundo foi entender no Fantástico, no Globo Repórter, né? O que podemos fazer para melhorar nossa saúde cardíaca. Sim. Pensar que o cérebro é muito parecido. As condições... lógico, a gente está pensando numa saúde corporal como um todo, né? Sim. Então, o que vai fazer bem para o coração vai fazer bem para o cérebro. Mas a gente tem algumas pesquisas e que não começaram há pouco tempo, já são mais antigas. Desde 1948, já se sabe que o cérebro, ele produz novos neurônios, né? Então, antes a gente aprendia que todas as outras células do organismo, elas se multiplicam, mas os neurônios não. Né? Mas hoje a gente sabe que sim, eles se multiplicam. Se multiplicam como? Se multiplicam para conseguir manter o aprendizado ao longo da vida, né? E isso é a base da chamada neuroplasticidade, né? Mas também eles se multiplicam para conseguir aprender coisas novas no sentido de vou tocar piano, vou aprender uma nova língua, né? Vou aprender uma habilidade nova. Tá. E com isso gerar
poupança cerebral, vamos dizer assim, né? Ao longo da vida. Então, as doenças neurodegenerativas e as mais comuns, Alzheimer e Parkinson, né? Tem esse fator de proteção. Quanto mais coisas você aprende ao longo de toda a sua vida. E antes acreditava-se que até 21 anos, né? Os primeiros setênios da vida era onde a gente aprendia mais coisas. Sim, a gente tem mais facilidade de aprender nesse período, mas podemos aprender ao longo de toda a vida. Tem uma pesquisa que foi feita com pacientes com 68 anos. E nesses pacientes, uma parte era colocado para fazer exercício voluntário, quero fazer um exercício e gosto do que estou fazendo, e outros faziam exercícios que não gostavam do que estavam fazendo. Então, por exemplo, não gosto de correr, vai correr. Não gosto de nadar, vai aprender a nadar e vai nadar. Mas fazendo a contragosto. A contragosto. E outros que faziam exercícios que gostavam. Dançar, né? A própria natação, mas gosto de nadar. Correr, mas gosto de correr. E viu que eles tinham, os que faziam e gostavam, tinham mais neurônios sendo multiplicados. Neurônios novos, nascendo. Por conta dessa aquisição de habilidades e exercícios que traziam prazer. Que legal. Né? Diferente dos que tinham que fazer por obrigação, que não gostavam do que está fazendo, mas mesmo assim, esses tinham mais neurônios sendo produzidos do que aqueles que não faziam nada, sedentários. Né? Então, o exercício físico é super importante para o cérebro, mas também é muito importante o prazer no que está fazendo. Né? Então, não, você tem que aprender uma língua nova para melhorar a sua cognição. Mas eu detesto aprender uma língua nova. Posso dançar? Pode, então dança. Isso vale para a vida social também? Pessoas que são mais velhas, 60, 70, 75, 80 anos, ter uma vida social ativa também faz esse cérebro ficar mais saudável? Não, tem um outro estudo americano mostrando que o social é ainda mais importante do que todos os outros estímulos cerebrais. Porque o social... Vamos pensar que enquanto você está aqui a gente está conversando numa mesa em família, um almoço de família, eu preciso olhar e saber se você está gostando do que eu estou falando ou não, né? Continuar aquele assunto ou não. Comunicação de novo. Ou aquilo está incomodando a pessoa. Então, eu preciso fazer uma leitura facial das pessoas que estão na mesa. E não é uma pessoa, né? Então, eu tenho um grupo. Eu preciso saber qual a minha hora de entrar na conversa, minha hora de ouvir, né? Eu preciso escutar vários estímulos ao mesmo tempo. Aí tem um grupinho conversando, os adolescentes estão ali contando uma história, os outros conversando de outra coisa e eu quero participar da conversa que está aqui à minha direita. Então, eu preciso conseguir abafar de um lado e prestar atenção do outro lado. Então, fazer essa seleção da atenção. Então, são tantos estímulos ao mesmo tempo que o social é considerado o que mais previne doenças neurodegenerativas e principalmente o Alzheimer. Que incrível! Então, e eles colocam até um exemplo simples de ir ao supermercado. Que eu vou ter contato com a pessoa que está no caixa, vou perguntar onde fica o arroz. Então, ali eu também estou treinando o meu social, né? E percebendo o ambiente. Perfeito. Né? Eu vou mostrar esse estudo para os meus filhos. Porque na minha casa, os esportes são todos obrigados. Eu só faço o que a mamãe obriga. Olha! Então, estou cuidando do seu cérebro. E ainda mais esportes coletivos para ter essa socialização. Porque atividade física, só faço o que a mamãe me obriga. Mas daí tem que mostrar o outro para eles, que tem que ser com prazer. Você tem que achar alguma coisa com prazer. Uma opção. Escolhe qual esporte vai fazer. Né? Mas esporte não tem negociação. Vai fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Excelente. A gente entrando nesse mundo da comunicação, né, o quanto ela é fundamental em todas as áreas. E eu enxergo mais ainda nesse processo médico-paciente, para que ele execute, para que ele realmente siga esse tratamento, a comunicação tem que ser muito clara. Quais são essas suas estratégias nesse âmbito de comunicação? O que é que você mais preza? A gente já ouviu que a escuta ativa sua é excelente, é um caminho
incrível para essa conexão com os pacientes, mas o que é que mais te leva nesse processo de comunicação a que realmente o paciente execute aquilo que você está orientando, né? Você tem alguma estratégia, desenho para ele entender, né, o medicamento, como fazer para que ele não esqueça de nenhum passo que ele tem que executar em casa? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente estuda, consegue fazer o diagnóstico, sabe qual é o tratamento, mas não conseguiu comunicar isso. Acabou, perdeu todo o restante, né? Então, esse é o passo mais importante, é a gente conseguir que ele entenda qual é a doença. Ninguém toma um remédio sem saber para que serve. Excelente. Né? Então, a gente precisa saber para que está tomando aquele remédio. Isso eu vejo muito, essa queixa, né? Passou no médico, né, de um outro colega, mas não me explicou, ele não tomou. E aí ele vem perguntar. Era para tomar mesmo? Era bom mesmo esse remédio? Exatamente. E às vezes era ótimo. Foi tudo certo, só que faltou essa parte. Eu tive o privilégio de ter na faculdade uma disciplina que era exatamente sobre isso. Era como é a comunicação com o paciente e como é a comunicação com outro médico. Completamente diferente. Afinal, você não está discutindo o caso com o paciente, né? Você está falando sobre a vida dele. Então, transformar os termos dos jargões médicos, né? Os termos médicos, o mediquês, né? Para termos comuns. Então, acho que isso é um treinamento, né? Isso precisa treinar. Precisa olhar para o paciente e ver se ele está com uma carinha de que estou entendendo. Ou de desespero. Ou uma carinha de não faço ideia do que seja isso. Conseguir entender como chega aquela mensagem, né? E isso também é um treino de leitura facial, né? Quando você inicia a escuta, você também está percebendo qual é o vocabulário. Você sabe a profissão, você também já consegue usar termos e exemplos da profissão da pessoa, né? Então, o que eu costumo fazer é, no final da consulta, explicar tudo o que foi, como que eu cheguei naquele diagnóstico, ou enfim, naquela proposta de tratamento. Na proposta de tratamento, se for preciso desenhar, sim, adoro um desenho, explicação, né, do porquê que eu cheguei naquilo. Quando a gente fala mais um exemplo, vou trazer aqui da esclerose múltipla, que tem níveis, linhas de tratamento. Eu faço ali a pirâmide, explico aonde tem, até para o paciente entender. E se não der certo isso aqui? Não, tem essa outra linha, tem essa outra linha. Então, a gente tem outros caminhos, né? Não é só um tratamento, um tipo de tratamento. Por que esse é o melhor para você? E, muitas vezes, eu preciso da lua e do sol na caixinha, né? Para entender se aqui é de noite. Então, acho que se a gente consegue chegar até esse final, que é aonde que eu vou tomar o comprimido e por que eu estou tomando o comprimido, e saber se defender. Eu falo para o paciente, você precisa saber se defender. Chegou num pronto-socorro, você precisa falar o que você tem. E por quê, né? O que você toma. Sim, para poder saber, quem vai te atender, saber o que está acontecendo com você. Então, muitas vezes eu escrevo o nome da doença num papelzinho, um relatório simples para andar na carteira, né? Para saber. Porque senão, qual que é o nome da minha doença? Eu tomo esse remédio, mas não sei por quê. Não adianta. Então, como eu também trato vários públicos, né? Com educação formal ou não, eu preciso ter todos esses recursos a depender de com quem eu estou falando, né? E você tem a disponibilidade de repetir essas informações inúmeras vezes, que às vezes em uma consulta você explicou tudo, na consulta seguinte ele pergunta a mesma coisa, né? E é muito comum, que é tanta informação, é tanta novidade, diagnóstico recente nessa vivência. Como é esse seu lidar com a repetição de informações? Quais são essas estratégias? Como você faz? Eu sempre peço para vir com um acompanhante, né? Eu acho que isso ajuda muito. Porque muitas vezes o que para o paciente foi muito impactante, ele ficou naquela informação, daquilo que impactou. E todo o restante das orientações ficaram num segundo plano. E aí o acompanhante ajuda. Mas nas consultas seguintes, sempre precisa retomar
Ah, mas por que mesmo eu preciso dessa outra medicação? Por que mesmo eu preciso fazer exame daqui, né, 4 meses? Enfim, qual a estratégia terapêutica, o porquê de cada coisa? E o que impacta e fica na nossa memória é o que está ligado à emoção, né? Então, o que nos emociona é o que a gente vai conseguir memorizar. E toda vez que eu dou um exemplo para o paciente que isso faz conexão com a vida dele, isso vai ficar na memória. Então, eu começo a usar esse tipo de recurso, de exemplos, para poder atingir essa parte emocional. E aí ele conseguir guardar as informações necessárias. Exemplo é tudo, né? Porque fica muito claro, fica fixa realmente. Sim. Incrível. Eu amei saber que na sua faculdade você teve uma cadeira de comunicação. Nós somos fonoaudiólogas, né? E não tivemos. Não tivemos. Não. Então é incrível, porque um médico que treina a comunicação faz total diferença. Se você é médico e não teve na faculdade uma cadeira de comunicação, pode procurar a SAP, porque a comunicação é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser aprendida, pode ser aperfeiçoada, né? E o quanto impacta no dia a dia, na condução. E nos resultados, né? Sim, diretamente nos resultados. Neurologista é incrível, a gente já percebeu que você é, mas aí você não parou aí. Você decidiu empreender, e empreender em saúde é um desafio. O que levou, qual foi o grande propósito para você, ao lado do Dr. Paulo, seu marido, a gente pode divulgar. Vocês decidiram transpor todo esse conhecimento para uma clínica, para a Clínica Ânimos. Qual foi o insight para empreender em saúde? A gente não tem muito isso, né, na medicina. Não. Em saúde no geral. Em saúde no geral, parece que a gente não precisa ganhar dinheiro, a gente precisa filantropia. Sim. Mas, e aí, foi uma coisa que quando abriu a Ânimos, eu não sabia que eu estava empreendendo. Você não sabia que depois. Você era quase uma CEO. As meninas brincam isso comigo. Mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Para mim, eu estava abrindo meu consultório. Ponto, né? Essa parte de empresa veio depois, esse entendimento. E aí a busca de cursos, deixa eu entender aqui como funciona pagamentos, legislação, é muito, muito complexo. Sim. Né? Mas no início não foi isso que me motivou. O que me motivou foi sair do modelo de saúde em que eu estava. Tá. Em que eu corria atrás de dar conta de volume de pacientes em pouco tempo. Então, era o desgaste durante pelo menos 10 anos, de procurar até, será que sou eu que não estou dando conta? Será que sou eu que não sei fazer esse trabalho? Porque todo mundo está fazendo, né? Nesse volume, Sim. Nessa velocidade. Não tô conseguindo atender em 12 minutos, 15 minutos. E eu não conseguia porque eu não acreditava naquilo, né? Então, eu não conseguia fazer o que eu não acreditava. Eu não conseguia falar, tá feliz ou tá triste? É ansiedade ou é depressão, né? Feliz, triste, essa depressão, o remédio. Não que todos os colegas sejam assim, de maneira alguma, mas eu me via nessa situação, né? Nesse modelo muito, muito direcionado e pouco personalizado, né? Eu não conhecia a pessoa que eu estava atendendo, não tinha tempo de conhecer. E aí, por conta disso, eu fui para o consultório. No consultório, eu ainda não era o meu espaço, então eu precisava seguir regras do local, enfim. E daí veio o Ânimos. nessa, nossa, agora eu quero fazer do meu jeito. Tá. Né? Eu quero fazer de uma maneira que eu fique satisfeita com o meu trabalho. E do jeito que você acredita. Eu gostei disso que você falou. Se eu não acredito naquilo, eu não consigo fazer. E a Ânimos, a gente já foi na Ânimos, é uma clínica linda, ela parece com você. O espaço, as cores. Sim, muito empático. Como você
E como você nos mostrou hoje, como você tem o lidar com pacientes de forma empática, acolhedora, a sua clínica é muito isso. Tem aquele gostinho de acolhimento e é muito gostoso. Tem um sofá naquela sala da Aline. Ai, a sala da Aline é bonita. É bonita, é linda, muito linda. A clínica como um todo, ela é muito, muito linda. E qual é o diferencial da Animos? O que é que a Animos tem que nenhuma outra clínica de neurologia tem? Assim, primeiro foi eu e o Paulo, né? E a gente viu que a gente precisava muito da equipe multi. E a gente encaminhava para ótimos profissionais, mas não tinha essa proximidade para conversar sobre o paciente. O que a fonoaudióloga está falando, o que a psicóloga acredita que seja o mais importante para tratar nesse momento. Então, a gente viu a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, né? A neuropsicóloga fundamental no nosso trabalho. Por isso, ela cresceu. Então, passou de ser só o nosso consultório, a nossa salinha, para um espaço onde foi acolhendo essa equipe multi. Depois veio a reumatologista, né? Enfim, neuroimunologista sem uma reumato não tem como. E vieram os outros profissionais. Então, acho que o que a Animos oferece, o que eu gosto e acredito ser muito importante, é esse acolhimento do paciente também nas dificuldades, enfim, ou no tratamento como um todo com os outros profissionais. Então, quando eu encaminho para a neuropsicóloga, depois eu pergunto qual a sua percepção, né? Tá dando certo o tratamento? Você tem alguma sugestão? Vamos trabalhar, vamos para um mesmo objetivo? Vamos trabalhar todo mundo no mesmo objetivo? Agora, essa criança precisa o quê? É linguagem que a gente vai trabalhar? Ou é comportamento que a gente vai trabalhar? Porque quando toda a equipe multi está trabalhando na mesma direção, é muito melhor do que passar em todos os profissionais separadamente e cada um trabalhar uma coisa. Perfeito, né? Essa sua visão interdisciplinar, né? Todo mundo aqui para alinhar o melhor para o paciente. Isso realmente faz total diferença. Se você ter todos esses profissionais em um único local, realmente é um grande diferencial, né? O paciente não fica rodando por aí, ele tem tudo que ele precisa em um espaço único, excelente. É ter essa visão, ninguém sozinho consegue tratar, né? Ter esse contato interdisciplinar na clínica realmente é incrível. É engraçado como os clientes que a empresa escolhe tem conexão com o que a empresa acredita. Porque você falando várias coisas que você disse, o João que fez a primeira gravação, são valores que a gente acredita e que a gente ensina. E aí você falou de emoção, que ninguém faz algo se não toca na emoção. E você entende mais de cérebro do que eu, e a gente é mais conduzido, o cérebro é mais conduzido pelas nossas emoções. Pensando nisso, o que é a comunicação? Como que o cérebro, esse comportamento do cérebro, contando para a gente, até para a gente ensinar para os nossos clientes, como que o cérebro se comporta diante da emoção, do nervosismo, da ansiedade, numa situação de comunicação? Então, quando a gente está falando de comunicação junto com emoção, exato. Né? Dessa... aonde toca a emoção é onde a gente vai ter a memória e é onde a gente vai conseguir ali na região do hipocampo e depois da amígdala, né? Sendo um pouco mais específico. Ótimo. É onde vai conseguir regular se aquilo vai me trazer uma emoção positiva ou uma emoção negativa, né? Trouxe uma emoção positiva, eu vou conseguir falar de uma maneira mais tranquila, vou conseguir passar a mensagem de uma forma mais tranquila. Tocou numa emoção que me trouxe uma forma negativa, isso vai pesar e é impossível que não pese. Né? Vai trazer memórias de coisas negativas, né? Mas para memória os dois são importantes, né? Se a gente for falar em memória, tanto a emoção positiva quanto a negativa vai trazer uma melhora de fixação de memória. E isso vai servir de repertório para a sua comunicação.
Então, é uma via que... Vamos pensar no positivo e negativo como neurotransmissores, né? Como qual é o neurotransmissor que isso vai gerar. Mas não que uma emoção negativa te traga menos informação. Ótimo, né? Isso. E o que a gente faz, sem entender tanto de cérebro quanto você, é tentar gerar uma emoção positiva numa situação de comunicação controlada por uma consultora de comunicação, para que nas próximas situações de comunicação você acesse isso e fale: ah, não, eu vou dar conta, vai ser divertido, vai ser tranquilo. Quanto mais a gente repete, também mais a gente domina, né, essa situação. Tem. Excelente. E pensando na comunicação, né, dentro de clínicas, é uma coisa que a gente vivencia muito, a gente está trazendo uma pessoa que está vulnerável, né? Então, isso afeta não só os profissionais que vão atender, como quem está ali para receber, né? Então, secretárias, recepcionistas, enfim, quem está ali para receber. Então, o que é importante ali também é entender que as emoções negativas, elas virão. Como eu vou responder a isso é que vai dar o tom da continuidade do atendimento, né? Do atendimento fora de sala de consulta e dentro da sala de consulta, porque o que acontece fora também vai ser levado para dentro, né? Por isso que também essa comunicação fora de sala é super importante. E saber receber essa pessoa vulnerável, que pode muitas vezes vir com uma emoção negativa, saber acolher. E até já reativo, né? Se tiver tido outras experiências, se tiver muito decepcionado com o diagnóstico, muito triste com o diagnóstico. Muito bom, muito bom. É exatamente assim, pensando nesse cenário, a gente olha o currículo incrível da doutora Marília, a gente vai querer te ouvir. E você compartilhando conhecimento, suas redes sociais, em palestras, em aulas, e aí você entende que o quanto é importante a sua bagagem técnica, mas o quanto é importante a forma como você se comunica, para que o outro absorva todo aquele conteúdo incrível que você tem para passar. Você vivencia isso na sua prática? A forma como é falado é diferente, né, daquele conteúdo, daquela... Eu vou dar um exemplo muito claro, que exemplo a gente sempre fica, né? Sim. E eu lembro muito bem, quando eu entrei na área de oncologia, que o meu primeiro contato foi com biologia molecular. Socorro! É algo muito denso. E a professora que deu a aula transformou aquilo em uma coisa muito leve, que foi a Ana Paula Brandão. E transformou aquele conteúdo denso de uma forma muito leve, que consegui compreender todo aquele mecanismo da biologia molecular para a gente ter a base do câncer, da oncologia, para entender. Então, quanto faz a diferença alguém te passar uma informação de forma muito leve, né? E dentro da neurologia, se você for explicar realmente como tudo acontece, que são muitas conexões, o paciente vai falar socorro. Ou até os pares, os colegas que estão indo lá para te ouvir e aprender com você, né? Como é essa sua estratégia para trazer um conteúdo denso e transformar em algo que seja de fácil compreensão? Viver esses dois personagens, o personagem de quem sabe muito, porque de fato você sabe, mas o personagem de quem precisa falar na linguagem de quem não sabe tanto. Eu acho que a questão, o público que é mais difícil no sentido de meio do caminho, são os graduandos, né? Então, vamos pensar 5º, 6º ano e 1º ano de residência. Ótimo. E aí, porque dos pacientes, a gente não vai dar uma riqueza de detalhes no sentido químico, biológico, né? A gente vai falar no contexto da vida dele. Ótimo. Agora, quando fazendo aula, né, palestra, cursos para esse público, é um aprendizado, né? Antes eu trazia muito a parte molecular, né? Então, eu estou falando ali do neurônio, qual é o neurotransmissor, então vamos falar de AVC, qual é a artéria que irriga essa região e os sintomas do AVC nessa região. E aí aquilo ficava muito vago, né? Um aluno de 5º, 6º ano,
Aí eu falei, não, vamos mudar isso, vamos trazer primeiro, ó, se você estivesse no pronto-socorro e chegasse uma pessoa com dificuldade de fala e você vê que ela tá muito ansiosa, tá entendendo tudo que você está falando, mas ela não consegue se comunicar. Vamos imaginar o que pode estar acontecendo ali? Qual seria, né, a sua reação? O que você imagina? Em que local será que está acontecendo essa falta de oxigenação? Aí mudou. Ah, não, é verdade. Então, se não está entendendo o que fala, que está atendendo o que fala, mas não entende o que... Não consegue trazer isso, então é naquela região do cérebro que a artéria... Bom, vamos procurar qual é a artéria. Ah, é essa artéria. E aí houve uma conexão dentro da aula. E aí, isso trouxe o aprendizado. Então, né, o exemplo, mas o exemplo também no sentido de se colocar naquele lugar. E se eu estiver atendendo, como é? Qual é a clínica que isso vai gerar, né? Essa doença, esse acometimento vai gerar. Perfeito. Então, acho que trazer essa emoção, né? Nossa, e se fosse eu, como seria agora? Essa metodologia ativa, né? Essa essa aula invertida, né? Então, busca primeiro o conhecimento e depois eu compartilho. Isso, instigar, obrigada. Instigar esse conhecimento, né? Essa curiosidade com quem você está conversando, né? Perfeito. Você está usando uma metodologia de comunicação que talvez você não conheça, chamada Golden Circle. Aí, já ouviu falar? Não? Golden Circle é uma metodologia de comunicação que fala de dentro para fora, o porquê aquilo acontece ou por que aquela marca está no mercado, como aquela marca ou aquilo faz o que faz e o que entrega. Tá vendo como bons profissionais são bons comunicadores? E o sucesso está diretamente relacionado com isso. A gente pode dizer que você é um profissional de sucesso pelo seu currículo, pela clínica que a gente conhece. E pensando nisso, você falou dos residentes, então eu vou fazer um link. Que conselho não se dá, né? Conselho se vende. E conselho também não tem a ver com idade, conselho tem a ver com inspiração. Na área da saúde, viu? Em qualquer outra área é venda o conselho. Na área da saúde, não. É verdade. É por amor. É por amor. Que conselho você daria para quem está começando na medicina ou está saindo e está com dúvida do que fazer, do que escolher, para fazer uma boa formação, para fazer boas escolhas? Que caminho esse profissional poderia seguir? Eu acho que quem está fazendo a residência já tomou algumas decisões, né? Então já saiu ali da graduação, já tomou algumas decisões. O que não quer dizer que possa ser revisto, que é muito importante. Né? Tem muita gente que depois da residência troca totalmente e se dá muito bem com isso, né? Afinal, são muito, muito novos quando saem. Mas acho que é o acreditar, a gente volta no acreditar, né? É fazer aquilo lá que você acredita e no formato que você acredita. Tá. Se faz no formato que acredita, se dedica para aquilo, não tem como dar errado, não tem como ser ruim, né? Porque ele vai se entregar para o que está fazendo, né? E ter bons resultados. Não, com esse formato, não tem como não ter bons resultados. Porque a recompensa vai ser ver o paciente, você conhecer o paciente e ele trazer que, nossa, aquilo melhorou, ele está conseguindo fazer coisas que não fazia antes, trazer uma alegria no dia a dia, né? Então, se você consegue conhecer o seu paciente e fazer o que acredita, não tem como dar errado. Né? E você usa muito o acredita. Você já tinha percebido isso, não? Você poderia falar fazer o que gosta, mas não é gostar. É acreditar, de fato, que aquilo é o correto, que aquilo é o ideal. É que a gente não gosta o tempo todo. Não, né? Então, acho que essa é uma diferença muito grande, né? Tem aquela história do não faça uma coisa que você gosta isso, e aí você não trabalhar. Eu acho que isso não existe, né? Existe dificuldade em tudo que você for fazer. O trabalho, muitas vezes, você vai estar cansado, você vai estar querendo fazer outra coisa, você vai estar querendo descansar, você vai estar querendo estar com o filho. Gostou né? de viajar, né? Gostou de viajar. Agora, se você ligar felicidade, sucesso a prazer, né? Ao gostar do prazer,
vai ser muito fácil você se frustrar. Uhum. Então, se você acreditar no que está fazendo, então você tem um propósito. E ali, com propósito, você sustenta. Com propósito, sustenta. Se você ligar a prazer, isso não se sustenta. A gente precisa desvincular um pouquinho felicidade de prazer, né? Sucesso de prazer. E trabalho de prazer, porque de fato é difícil. Sim. É difícil. Sim. Excelente. Agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar, A né? pergunta do milhão. Fiquei com medo agora. Conta. Eu quero ter, assim, uma noção da sua percepção de qual foi o diferencial da ASAP entrar na Animos. O que é que trouxe de diferente para o seu dia a dia, para o dia a dia da clínica? Qual foi o impacto ter a ASAP junto da Animos? Isso dá um livro, eu acho. Porque foi um aprendizado para mim, muito, para entender que preciso sair desse papel de médica e ser empreendedora assim e me chamar disso, né? E procurar. E entender a gestão de pessoas, né? Como o quanto que com o treinamento da ASAP, isso teve corpo. Então formou um corpo de pessoas falando e pensando, conseguindo se colocar, mas todo mundo direcionado, né? Entendendo o que estava fazendo ali, como fazer e querendo fazer cada vez melhor, né? Entendendo as suas particularidades, se desafiando nos defeitos ou nas dificuldades. Então, eu acho que isso trouxe uma coisa que foi muito importante e muito visível. Esse tomar forma, né? Tomar forma. E daí a Animos tomou forma de Animos, né? Não ficaram pessoas em separado, né? Virou uma cultura. Sim, sim, né? Quando o paciente pensar ou quando, né, entrar ali, ele já sabe o que esperar. Acho que essa é a grande diferença, né? Não depende de A ou B que estará ali. Ele sabe o que esperar. Ótimo. Né? Excelente. Eu falei que ia ser leve. Passou já. Passou. Mas as pessoas, com certeza, que forem assistir esse podcast, primeiro vão ficar inspiradas, porque você é uma mulher inspiradora, transpareceu isso aqui pra gente. A formação traz aquela vontade de, se eu precisar de um especialista, eu sei quem procurar. Então, eu gostaria que você dividisse com o público que vai nos assistir, quais são os seus canais de comunicação, aqueles gerenciados pela ASAP? Sim. Onde as pessoas podem encontrar, a clínica fica em Atibaia, então é bom a gente ter esse direcionamento. Aí você pode falar conversando com os nossos amigos. Então a gente está no Instagram, no @AnimosSaúde, no site, que é o animosaude.com.br. Estamos lá, então, em Atibaia, no prédio da Carraro Tower. É fácil e gostoso de conhecer. O prédio em si também tem as lanchonetes, as guloseimas. Também é gostoso. Estacionamento, enfim, vai ser muito bem recebido. Ótimo, ótimo. Existe algo que não foi perguntado, que não foi falado e que você gostaria de dividir conosco? Ixi, que pergunta difícil. Aí a gente vai começar a falar dos filhos, né? Porque é sempre uma mãe que não fala dos filhos. Ai, menina. Não, mas falamos tudo. Se falamos tudo. Eu acho que falamos tudo, nós vamos ter que agendar outro podcast. Então, aí só se a gente for dividir tudo que existe de neurologia, a gente faz. A gente consegue fazer. A gente consegue. Então, fala pra mim, resume em uma frase o que é a neurologia pra você. Tinha isso? Não, claro que não. Como ela é didática, ela usa o cérebro dela assim, ó, totalmente. Qual é a palavra-chave? Foi na minha anotação que eu coloquei isso. Só para vocês entenderem, a gente tem um briefing, mas aqui eu saí do script. Então, assim, o que é neurologia para você? Pensando eu, Marília, né?
Então, a neurologia, para mim, é o cuidado com a saúde daquele indivíduo e do pensar daquele indivíduo, Ótimo. né? Da qualidade com que ele consegue usar toda a sua potência. Então, isso é neurologia no meu dia a dia. Né? Perfeito. Doutora Marília, foi um prazer ouvi-la. Foi leve, foi gostoso, foi divertido. Deu vontade de saber mais do cérebro. Aprendemos coisas que, de fato, não sabíamos. A questão do exercício que gosta, deixa o cérebro mais ativo. Eu preciso achar um que eu gosto. Tá difícil eu achar um que eu goste. Foi um prazer imenso. Eu espero que, de fato, a Animos só cresça, porque vocês realmente são um time bem especial. Tá bom? Obrigada. E o trabalho de vocês lá tá fazendo toda a diferença. Ai, que bom. A gente fica feliz de saber. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade de sair de Atibaia, vir para São Paulo para participar do nosso Pós-GESAP. Muito obrigada. Obrigada, eu. Gente, muito obrigada por estar conosco em mais um episódio do Pós-GESAP, Comunicar para Multiplicar. Se você gostou desse conteúdo, acha que alguém precisa saber um pouquinho mais sobre neurologia ou precisa encontrar essa profissional incrível para fazer um tratamento adequado, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Até o próximo!